Muito bom ter você aqui em nosso meio. É bom a gente poder sempre estar estudando a palavra de Deus e tirando um tempo, como a gente tira, para vir até a casa de Deus, para aprender um pouco mais da palavra dele. Jesus, quando ele ia ensinar as lições que ele queria ensinar, o que ele mais fez foi usar algo que chamava parábolas. O que é parábola? É uma história fictícia. É uma história que foi inventada para tirar lições, onde nem sempre dá para dar nome aos bois. Por exemplo, uma parábola que eu gosto dela. Dizem que, certa vez, a confiança, o fogo e a água foram caminhar num mato. Confiança, fogo e água. Foram caminhar. E os três caminhando lá, decidiram o seguinte, um sinal que a gente pode ter entre a gente se a gente se perder para a gente se encontrar de novo. Aí a água falou assim, se eu me perder de vocês, vocês vão caminhando. Se for ficando úmido, vai, que vocês vão me encontrar. É um sinal de que eu estou por ali. Legal, temos uma dica sua. Aí o fogo falou assim, onde há fumaça, há fogo. Então vocês olham aí, se tiver fumaça, vocês podem seguir o caminho da fumaça, que vocês vão me encontrar, que o fogo estará ali. Aí a confiança falou assim, caso eu me perca de vocês, ou vocês me percam, sabe o que vocês podem fazer? Aí ela fala assim, vocês podem ir embora. Porque confiança, uma vez perdida, ela não se encontra novamente. Então, uma parábola. Confiança não fala, fogo não fala, água não fala, mas é uma história fictícia que nos ensina uma lição que aprendemos. É o que Jesus fez durante quase todo o ministério dele. Ele fez várias coisas, mas o seu melhor método pedagógico para nos ensinar é o que nós chamamos de parábolas. Só que tinha um outro método que Jesus gostava muito também, de fazer comparações. A gente chama esse método de paradoxo, ou seja, ele pega a ponta de algo com a outra ponta e tenta nos dar o equilíbrio daquilo ali. Por exemplo, um paradoxo que nós conhecemos hoje. Pessoa não vai por bem, não vai por bem, vai por mal. Ou seja, ele pega o bem e o mal, duas coisas totalmente distintas para poder ensinar uma verdade. Lá em Minas a gente fala assim, aquele ali não é 8, nem 80. Então ele não é calminho, mas também não é tão bravo assim. São dois extremos de uma mesma figura de linguagem para chegar exatamente num equilíbrio aqui. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. A gente até acha que isso é texto bíblico, né? Mas graças ao bom Deus não é. Por exemplo, para algumas pessoas casadas, a gente fala assim, ruim com ele, pior sem ele. Então você vai pegando os extremos, que é o que Jesus foi fazendo, para chegar num denominador comum ali. Por exemplo, tem eu gosto dele, o pastor Assad Bechara falava sempre dele, o pastor Assad Bechara falava assim, não apresse o camelo. O camelo anda devagar e você está falando depressa. Não apresse o camelo. Por quê? O camelo, naquela toadinha dele ali, devagar, camelo não sai galopando igual cavalo. Naquela toadinha dele ali, ele vara o deserto. Agora, se você apressar ele e exigir demais dele, ele vai ficar cansado, vai querer água e não vai conseguir varar o deserto. Então, isso serve para a gente como lição também. Não apresse o camelo. Não apresse o camelo. Lá em Minas a gente fala assim, não aperta demais essa porca. Ela pode espanar. E aí tudo vai-se embora. Então, vai devagar. E aí a Bíblia nos traz alguns. Quero compartilhar alguns paradoxos com vocês. Mateus capítulo 23. O verso é o 11. Mateus 23, o verso é o 11. E diz assim, mas o maior dentre vós será o vosso servo. O maior é quem serve. Então ele pega o lado de baixo, que é quem serve, pega quem é maior e junta num paradoxo para ensinar. Se você acha que é o maior, então é você que tem que servir. Outro, Mateus, um pouquinho para trás aí, Mateus 20, verso... Esse é bem conhecido. 20, verso 16. Diz assim, assim os últimos serão quem? Os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Então ele pega o primeiro, ele pega o último, paradoxo total, numa ponta, outra na outra, para poder ensinar exatamente uma verdade para mim e para você. São paradoxos, coisas diferentes. A Bíblia, Jesus. Tem outra que eu gosto também, que é Mateus 5. Dá uma olhada, vou aproveitar que a gente está bem em Mateus aqui. Mateus capítulo 5. E Mateus 5, verso 4, diz assim, aliás, aqui está cheio de paradoxos. Mateus 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Felizes os que choram.
ou você é feliz ou você chora. Feliz os que choram, para poder nos ensinar uma lição. Outra, João capítulo 12. Não vamos ver todas, porque nem dá tempo, mas só para que você entenda esse método de ensino de Jesus. João capítulo 12, verso 24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Um grão, quando ele é jogado na terra, ele tem que morrer para ele poder frutificar. Uma semente você tem que enterrar ela é dada como morta, para que aí ela nasça e venha uma vida ali. Agora uma das que eu mais gosto, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, verso 34, 35. Marcos 8, verso 34 e 35 diz assim: então, convocando a multidão e juntamente a seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha o verso 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Esse é um baita paradoxo. Quem quer ganhar a vida aqui nessa terra, vai perder a vida. Agora, quem perde a vida aqui em nome de Jesus, por amor a Jesus, esse é o que ganha. É como se ele falasse assim: você deixa de viver a vida que falam para você viver aqui, que é a vida de busca só do bem material, de você cuidar só de você. Você deixa de ver essa vida, você morre para esse tipo de filosofia, aí você salva você mesmo, para você poder ir para o reino dos céus. Esse talvez é um dos maiores paradoxos que nós temos praticamente em nosso meio. Sabe como nós cristãos, a gente tem um senso de dever moral. Como quando a gente vira cristãos, nós somos seguidores de Cristo Jesus. Então, assim, o que Jesus faria no meu lugar se fosse aqui? Como que eu posso dosar aquilo que eu faço ou não? E aí o pastor, esqueci o primeiro nome dele, pastor Batista Maston, eu esqueci o primeiro nome dele. O pastor Maston tem um livro que chama Certo ou Errado, e ele ensina 3 coisas ali que eu acho muito legal, que é como se você pudesse levar para a sua vida e falasse assim, ó, e isso aqui pode te dosar para saber para onde você vai ou para onde você não vai. Por exemplo, ele fala assim, ó, primeira coisa, é o teste do segredo. Se você tem que fazer algo sozinho, que ninguém pode saber, totalmente secreto, ninguém, só você vai ficar sabendo daquilo, cuidado, que isso pode não ser uma coisa muito boa. Então, o teste do segredo, isso aqui que eu estou fazendo, mais alguém pode saber disso? Pode. Então, você está no caminho certo. Ele fala do teste da universalidade. Isso aqui que eu vou fazer agora, se todo mundo fizer, o mundo fica melhor? Fica. Então, faça. Se todo mundo fizer, o mundo fica pior? Fica pior, então não faça. Você está andando lá, dirigindo, viajando, está na estrada, comeu uma barrinha, pega o papel, abre a janela e vai jogar fora. Você fala assim, peraí, se todo mundo jogar o plástico da barrinha, a embalagem, na estrada, o mundo fica melhor? Não, não fica. Então não é o que eu vou fazer. O mundo fica melhor se ninguém jogar plástico pela janela na estrada. Teste da universalidade, ou seja, imagina o universo inteiro fazendo essa mesma coisa. Se o mundo fica pior, não faça. Se o mundo fica melhor, aí é que você tem que realmente fazer. E ele termina com o teste da oração. Ele fala assim, isso que eu estou fazendo, eu posso orar agora? Eu poderia orar naquele momento que eu estou fazendo? Eu estou indo fazer uma negociação, eu posso orar nessa negociação e pedir que Deus abençoe? Ou não? Eu falei, cara, não tem como eu orar, porque eu maquiei o carro todo e o cara não está sabendo a bucha que ele vai levar. Não dá para orar? Então é melhor que não se faça. Se dá para chamar Deus em oração disso aqui, a gente faz. E isso é o que nós chamamos de os censos e deveres que nós temos. Porque na matemática do céu, a conta é um pouco diferente. Você viu pelo versículo de Atos 35, que ele fala assim, você tem que perder para ganhar. E se você ficar querendo só ganhar, você vai perder. A matemática do céu, para que a gente chegue a algum lugar, alcance alguma coisa, ela vai ser um pouco mais diferente da matemática que nós acostumamos aqui. Eu acho interessante que é como se você, por guardar a fé que você tem, seguir os princípios que você segue, é como se alguém virasse para você e falasse assim, ei, você é muito bobo indo por esse caminho. Você está perdendo muita coisa. Aí é Deus olhando lá de cima e falando assim, aí você está perdendo, mas aqui você está ganhando. Ou se não, a pessoa fala, isso, vai nesse caminho, agora você ganhou, você viu como dá para ter lucro nisso e tal. É Deus falando assim, ei, aí você está ganhando.
mas aqui você está perdendo. É matemática do céu. E é exatamente o que Deus traz para nós, para a gente entender assim, a matemática do céu, cuidado, que ela é bem diferente da matemática que nós temos aqui absolutamente em nosso meio. Tem alguns até personagens da Bíblia que eu acho interessante, que eles fizeram uma profecia sem saber o que ia acontecer. Por exemplo, lembra da história de Abraão e Isaac? Quando Abraão e Isaac estão indo, Isaac não sabe o que vai acontecer. Abraão sabe que tem que sacrificar o filho dele e está indo. Até que o menino pergunta assim, papai, a gente está indo lá matar um cordeiro, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão faz uma profecia sem saber, que ele fala, para não mentir para o filho, né? Deus proverá, Deus proverá. E mal sabia ele que quando chegou lá, a hora que ele ergueu o cutelo ali, Deus falou, não faça isso. Tem um cordeiro ali, faça exatamente agora com o cordeiro. Lá na cruz teve um ladrão que fez até uma profecia, que ele falou assim, ei, você salvou a todos e não vai salvar a si mesmo? Não vai dar para salvar a mim mesmo. Para que as pessoas lá em 2025 tenham vida, eu não posso viver agora. Eu vou ter que morrer, eu vou ter que perder para poder ganhar. Lembra Judas? Judas tentou ganhar demais nesse mundo. Tentou ganhar um reino estabelecido na base da força e do poder de Jesus. Aí em cima disso tentou ganhar as moedas. Ganhou. Mas no final, ele perdeu. Não é sempre que ganha que a gente ganha. Não é sempre que perde exatamente que a gente perde. E aí o próprio Maston vai fazer 3 afirmações bem interessantes. Primeira afirmação que ele faz, ele diz assim, é necessário descer para você poder subir. Paradoxo, você precisa descer para você poder subir. Aí ele pega o exemplo de uma árvore. Bem, uma árvore quando você planta ela, para ela subir muito, o que ela tem que fazer? Ela tem que descer muito. A raiz dela tem que fincar bem no chão, tem que estar bem ali para segurar a árvore que sobe. Os prédios que são construídos, as colunas que são levantadas, para baixo elas têm que descer primeiro. Já viu um prédio sendo construído? Começa na base, se afunda, agora dá para começar a subir. Então o que ele fala, se a gente quer subir em alguma coisa na vida, a gente precisa ter esse parâmetro de falar assim, bem, tem hora que eu tenho que exatamente descer. Por exemplo, você está na sua juventude aí, o pessoal te chama, vamos comer uma pizza hoje e tal. Tem que estudar. Aqui estudar, tem que estudar. Tem hora que você tem que se matar de estudar, você não vai sair com seus amigos toda hora, você vai frear um pouco a sua vida, você vai ficar mais em casa, porque você está descendo para poder estar bem preparado para subir depois. Então não dá para fazer tudo. Eu me lembro quando o nosso nadador César Cielo ganhou o ouro nos 50 metros, nas Olimpíadas, ele foi contar como foi os últimos 2 anos dele. Cara, ele falou, eu desci demais. Eu não podia comer isso, nem aquilo, eu não podia dormir depois de tal horário. O meu treinador não deixou nem ter relacionamento com as pessoas, porque ele queria o bem focado. 2 anos perdendo a vida para poder ganhar aquilo que eu queria ganhar. E agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer em termos aqui do meu esporte, agora eu sigo em frente. Perder exatamente para poder ganhar. É assim, matemática do céu. Parece que você está perdendo, mas você está ganhando. Aí me lembro de uma história, eu acho que ainda tem aquelas revistinhas Seleções, que é uma revistinha que conta histórias de empresário, de motivação, de sucesso. Numa delas falava assim que tinha um violinista tocando lá numa orquestra, lindamente. Aí uma senhorinha de 70 anos chegou e falou, eu vou lá conversar com ele, que eu amo violino, eu gosto disso e tal. E aí foi lá conversar com ele, moça, como você toca bem violino, quantos anos você tem? Ele, 70. Nossa, mesma idade que a minha. Aí ela falou assim para ele, sabe, para tocar tão bem assim quanto você, eu daria minha vida para tocar tão bem assim. Aí ele falou assim, não daria não. A senhora toca? Não. Então a senhora não daria. Por quê? Porque eu dei a minha vida, a vida inteira aprendendo isso aqui. Se a senhora não aprendeu, é porque não deu a vida. Eu doei para ganhar exatamente esse dom que eu tenho aqui. Lembro até do nosso esportista, o Oscar Schmidt, lembra? O Mão Santa. Eu lembro de uma das reportagens, entrevistando ele, ele falou assim, se tem uma coisa que eu não gosto é quando fica me chamando de mão santa. Porque eles acham que a minha mão é milagrosa. Eu pego, jogo e cai, pego, jogo e cai. O que eles não veem é que depois de cada treino que todo mundo vai embora, eu arremesso cerca de 1.500 bolas. Ou seja, não é mão santa,
É treinamento. Eu não cheguei lá porque eu tenho um dom espetacular, jogo de 3 e a bola cai na cesta. Não, é porque eu treino pra caramba, por isso eu consigo acertar isso. Não é milagre, eu treino demais. E aí o pessoal me chama de mão santa como se tudo viesse de qualquer jeito. Eu lembro de Golias, lembro uma vez de um autor falar algo interessante. O povo de Israel, quando chegou para Golias e viu Golias grande ali, falou mais ou menos assim: nossa, é grande demais, não dá para derrubar. Davi, quando chegou, falou assim: nossa, é grande demais, não tem como errar. E ainda mais ele que era bom de pontaria. Então assim, a mesma visão, o mesmo personagem, só que pessoas que tinham uma atitude, um olhar diferente para aquilo que estava acontecendo. Então, tem hora na vida que você precisa descer se você quer subir. Sabe aquela hora que você tem que dar uns passos para trás? Sabe aquela hora que você tem que se resguardar para poder seguir algo? É exatamente o que ele está falando. O segundo conselho que ele dá, ele fala assim, ó: na vida você tem que dar para você poder ganhar. E esse aqui é um paradoxo muito interessante, porque hoje tudo é ganhar, né? É ter, é comprar, é segurar. Mas a Bíblia fala assim, ó: você tem que dar se você quiser ganhar. E nos tempos de hoje, como muita coisa mudou, a gente acha que é essa lei do acúmulo. Tem um livro, Retorno da Glória, ele traz um texto aqui tão interessante, que se chama Paradoxo do Tempo. Aí ele fala assim, ele vai falar assim: vocês acham que estão evoluindo? Aí ele vai falar assim: cuidado. A gente tem celular, a gente já foi à lua, a gente não sei o quê. Vocês acham que estão evoluindo mesmo? Aí ele faz esse texto para a gente, que ele diz assim: hoje nós temos edifícios mais altos, mas temperamentos mais curtos. A gente está chegando aos arranha-céus, mas a gente está ficando nervoso com muito mais facilidade. Hoje a gente tem estradas mais amplas, mas ponto de vista mais estreito. Gastamos mais, porém temos menos. Compramos mais, contudo, tudo que compramos, a gente acaba desfrutando menos. Temos casas maiores, porém famílias menores. Temos mais comodidades e menos tempo. Mais títulos e menos bom senso. Temos mais conhecimento, porém menos discernimento. Hoje em dia a gente tem mais especialista, porém temos mais problemas, mais remédio e menos saúde. O paradoxo que ele vai falando, ou seja, vocês acham que vocês estão evoluindo? É sério isso? Aí ele continua: gastamos muito, rimos pouco, dirigimos velozmente e ficamos nervosos com muita rapidez. Ficamos acordados até tarde, levantamos-nos muito cansados, lemos raramente, assistimos muita TV e oramos muito pouco. E olha que o texto é feito, não estava nem na era dos smartphones. Mas ele vai continuar. Temos multiplicado as nossas posses. O pessoal parece estar ganhando mais hoje, mas a gente está reduzindo os nossos valores. Isso dói, pensar que você acha que isso é evolução, valores diminuindo. Aí ele continua dizendo: falamos muito, amamos raramente e mentimos com muita frequência. Aprendemos como ganhar dinheiro, mas não aprendemos como ganhar uma vida. Acrescentamos mais anos à nossa vida. A gente está aí com remédios, tudo, para fazer a gente exatamente viver mais. Mas menos vida aos nossos anos. Ou seja, a gente está até vivendo mais anos, mas não está tendo vida nesses anos que a gente está vivendo. Essa aqui é a parte que eu mais gosto desse, que ele diz assim, ó: fomos à lua e voltamos, mas temos dificuldade de atravessar a rua para conhecer o nosso novo vizinho. Foram tão longe, mas vocês não estão indo tão perto. Temos conquistado o espaço exterior, mas não o espaço interior. Fazemos coisas maiores, mas não são coisas melhores. Purificamos o ar, mas poluímos a alma. Isso dói. Ele fala assim: dividimos o átomo, mas não os nossos preconceitos. Escrevemos mais, porém aprendemos menos. Planejamos mais, contudo realizamos menos. Aprendemos a correr, mas não aprendemos a esperar. Temos rendas mais altas, porém por causa das rendas mais altas, ele fala, a nossa moral está mais baixa. Temos mais alimentos, porém a gente come com menos satisfação. E ele vai pegando isso que é o nosso dia a dia. Ele fala assim, ó: temos mais relacionamentos. Hoje tem as redes sociais e tudo mais, e fala, vocês têm mais relacionamentos, porém vocês têm poucos amigos. Mais esforços, porém menos sucesso. Fazemos mais computadores para armazenar informações, para produzir mais cópias do que nunca, mas a gente tem menos comunicação. Crescemos em quantidade, mas não crescemos em qualidade. Esses são tempos de refeições rápidas, fast foods, mas de gestão lenta,
de homens altos, porém caráteres pequenos, lucros excessivos e relacionamentos superficiais. Esses são tempos, hoje não é, na época dele era, são tempos de paz mundial, mas muita guerra doméstica entre casais, entre família. Hoje é um tempo de mais lazer, porém é menos diversão, de mais tipos de alimentos, porém de menos nutrição. Esse aqui eu gosto. Esses são dias de rendas duplas, mulher e marido trabalhando fora, porém de mais divórcios, de casas mais lindas, suntuosas, porém de lares mais divididos. Esses são dias de viagens rápidas, fraldas descartáveis, moralidade rejeitável, sexo de uma noite só, corpos obesos, pílulas que fazem de tudo, desde alegrar e tranquilizar até matar. E aí ele vai terminar com 2 frases que terminam com chave de ouro. Ele diz assim, ó, este é um tempo em que há muito na vitrine, porém não tem nada no depósito. Você só tem aquilo ali que você está mostrando. Se for vasculhar, tem nada dentro, tem nada atrás. Esse é um tempo de muita religião, porém de pouca comunhão com Deus. E aí Maston vai dizer assim, o Maxwell nesse livro vai dizer assim, vocês acham que vocês estão evoluindo mesmo? É sério que vocês estão achando que vocês estão decolando na evolução? Olha quanta coisa vocês estão perdendo por causa dessa evolução. Olha quanta coisa exatamente está acontecendo nesse paradoxo do tempo. E aí, Atos capítulo 20... vai dizer um baita de um paradoxo. Atos, capítulo 20, verso 35. Diz assim, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais feliz é quem dá do que quem recebe. No reino dos céus, a matemática é diferente. A gente acha que a gente ganha as coisas e fica muito feliz. No reino do céu, a gente tem que ficar mais feliz ainda, porque a gente está dando, porque a gente está doando. E é exatamente isso que o texto quer dizer para mim. Um baita paradoxo, onde eles se encontram para nos ensinar exatamente uma grande verdade. Ellen White, no livro Educação, ela diz assim, o lavrador conserva o seu grão lançando fora, por assim dizer. Semelhantemente, a vida que se dá livremente ao serviço de Deus e do homem é a que será preservada. Ela está falando assim, o lavrador bom mesmo, o que ele faz para conservar os grãos dele? Ele tem os últimos grãos de soja ali. O que ele faz para preservar isso? Ele joga fora, na terra. Não é um joga fora dispensar. Ele lança mão disso, ou seja, para preservar vocês e o mantimento que eu preciso ter, eu tenho que não ter vocês mais. Aí ele planta aqueles grãos, porque ele sabe que logo depois aquilo vai nascer e vai se tornar mais e mais e mais grãos. Aí o que ela diz em cima disso aqui é que, semelhantemente à vida que se dá livremente ao serviço de Deus e do homem, é a que será preservada. O que ela está dizendo? A vida que você doa, o que você faz pelas pessoas, é aí onde você é preservado, é aí que a vida realmente acontece. Não é quando você ganha, é quando você dá voluntariamente. E aí a gente vai aprendendo que as coisas de Deus, a matemática vai ser muito diferente. Acho que eu falei esses dias aqui, né, a comparação, você tem o Mar Morto e o Mar da Galileia. O Mar Morto é Mar Morto porque a água chega ali e para, não vai para lugar nenhum mais. O Mar da Galileia tem vida ao redor dele porque a água chega ali e vai para outro lugar. Ou seja, eu recebo bênção e passo essa bênção. Aí eu sou realmente abençoado por Deus. Eu recebo bênção e essa bênção fica só em mim. Mar Morto. Eu vou ter dificuldade para entender algumas coisas de Deus. Lembre-se disso. Quando a gente fala de você fazer algo voluntariamente, lembre-se disso. Quanto mais você dá, mais você tem. E você pode ter certeza disso. Não estou falando que, numa linguagem evangélica, poderia até usar isso para falar que quanto mais dinheiro você der para a igreja, mais você vai ter. Não é essa conta de Deus. Mas quanto mais você oferta, você pode ter certeza que você pode ter mais saúde, menos imprevisto, menos carro no mecânico, menos imprevistos acontecendo. Então, quem mais dá é quem mais tem. Quanto mais talentos você emprega ao serviço de Deus, mais talentos você terá. Lembra da parábola dos talentos? Eu vou dar 5 para você, você multiplicou, parabéns. Quanto mais talentos você emprega, peraí, eu sei cantar, eu sei falar em público, eu sei recepcionar, eu tenho condições financeiras para doar algumas cestas básicas. Quanto mais talentos você emprega, mais talentos você também vai ter.
o professor que mais sabe é provavelmente aquele que mais ensina. Provavelmente o que mais ensina. Por exemplo, alguns de nós aqui damos estudos bíblicos. É o mesmo estudo, pelo menos eu dou o mesmo estudo já tem muitos anos. E toda vez que eu estou dando estudo, sempre aprendo algo diferente. Porque aquele que mais ensina é aquele que mais aprende também. Por isso que ele está falando, se doe livremente. A pessoa que mais ama, você pode ter certeza que ela é também a mais querida. Quanto mais amor sai de mim, pode ter certeza que mais amor volta para mim. Mais querido eu acabo sendo. O ladrão que mais rouba é o que menos tem. Não tem liberdade, não pode ir onde quer, vive se escondendo. O que mais rouba acaba sendo o que menos tem. O assassino que mais mata é o que pior vive. Cabeça no travesseiro, parece que aquelas vozes falando na cabeça, vive transtornado. Faz mais, mas vive menos. Lá em Minas, eu lembro que, lá na minha Minas, lá no Resende, tinha um amigo da igreja, Ailton. Como era Minas, nós chamava ele de Ayrton mesmo. E aí ele foi lá para Nova Resende fazer um trabalho numa empresa e a gente começou a jogar bola. E eu me lembro quando a gente foi jogar bola lá, e ele naquele mineirês dele falou algo lá que assim, a gente achou incrível. Ele falou assim, vamos começar a fazer oração e lembre-se. Vou falar bem no mineiro dele. É melhor perder ganhando do que ganhar perdendo. O que ele queria dizer? Ei, é melhor você não ganhar o jogo, mas sair com as amizades saudáveis, do que para ganhar o jogo, você tem que sair daqui com inimizade. Então, tem hora que é exatamente isso. É melhor perder ganhando do que ganhar perdendo. E aí isso vai trilhar algumas decisões que a gente toma na vida. Cara, eu vou perder, mas eu vou sair ganhando, a gente vai ficar bem e tal. Então, às vezes é melhor perder ganhando do que ganhar perdendo. São os paradoxos da nossa vida. Por exemplo, é melhor. Eu lembro uma vez que eu e a Mariana chegamos em casa do meu cunhado, morava com ele, e a gente chegou de moto. Em questão de 10 minutos a gente já tinha que sair. Então chegou, fui trocar roupa, a Mariana foi, tinha meus sobrinhos lá vendo ela e tal. A hora que a gente voltou, não tinha moto mais. Falei, eu fiquei tão desesperado, que foi assim tão rápido, e a moto estava na garagem, não estava na rua. Foi tão rápido assim, eu falei, não é possível. Pra você ter ideia, meu cunhado tinha um Palio 98 vermelho. Eu abri a porta do Palio para ver se a moto estava lá dentro, porque eu não acreditava que alguém tinha entrado ali e pegado aquela moto. Mas no paradoxo é o quê? Senhor, não estou feliz porque eu perdi a moto, e nem vou agradecer porque eu perdi a moto. Mas assim, pelo menos nesse episódio, não fui eu o ladrão. Então, às vezes, na matemática do céu, é melhor ser o roubado do que ser o ladrão. Na matemática do céu, é muito melhor ser o mal falado do que ser o fofoqueiro ou aquele que critica. Às vezes, nesse mundo a gente não gosta, não, vai lá tirar satisfação. Cara, eu estou tão bem com Deus que isso aí não vai me afetar. Isso aí, eu estou feliz, Deus, porque não sou eu que estou espalhando essas mentiras. Eu estou feliz, Deus, que não é eu que estou com rancor no coração. A pessoa parece que está comigo, mas ainda bem que não é eu que estou com esse rancor todo. A matemática do céu, ela vai mudar um pouco. Você quer ver um exemplo? A gente fala até que os extremos se encontram, os paradoxos, em Jesus, por definitivo. Alguns exemplos. A Bíblia chama Jesus de o Cordeiro. Mas a Bíblia também chama Jesus de o Leão. Cordeiro, Leão. Se encontram em Jesus. A Bíblia vai falar que Jesus criou a água, mas quando ele morre lá no monte, na cruz, ele está morrendo de sede, ele pede água. O Criador da água pedindo água porque está com sede. Os paradoxos se encontrando em Jesus. A Bíblia fala, pelas pesquisas a gente vê que a Bíblia fala que Jesus morreu aos 33 anos de idade. Jovem, novo. Mas aí você vai em Apocalipse, a Bíblia chama ele de um ancião de dias, representando quase como uma pessoa idosa. Os paradoxos, um jovem, o Senhor, estão exatamente aqui em Jesus. Então assim, a matemática do céu é bem diferente da nossa. Então, tudo que você for fazer, pensa assim, eu vou perder aqui. Mas eu estou vendo que Deus está olhando para mim e falando assim, ei, Cristiano, você está perdendo aí, mas você está ganhando aqui. Confia em mim. E às vezes pense algumas vezes também que você está ganhando, o negócio está decolando, indo tudo bem. Cuidado, para Deus não estar olhando você e falar, você está ganhando, mas no final, aqui em cima você está perdendo. A gente já não se relaciona mais, você não ora mais, não me procura mais, você não está perto de mim. Está ganhando o mundo, está decolando.
mas o nosso relacionamento está sendo perdido cada vez mais. E o que a Bíblia fala é o quê? Se alguém quer salvar a sua vida, perder lá. Se você quer ganhar a vida só aqui, cuidado, porque você vai perder a sua vida no que importa, que é a eternidade. Então, os paradoxos, eles vão se encontrar exatamente em Cristo Jesus. Agora, se os paradoxos se encontram em Jesus, só tem uma chance da conta fechar. Só tem uma chance da vida nossa, o que a gente faz aqui, a conta bater, a conta fechar, que é o quê? Estar perto de Jesus. É só aí que a conta fecha. É só aí que vai dar certo. É só aí que você vai perder ganhando. É só aí que você vai ser feliz em doar, porque você vai ser o mais feliz, o bem-aventurado. É só aí que você vai, que é feliz aquele que chora. É só quando você está pertinho de Jesus. Então eu te convido hoje, vivendo esses paradoxos do mundo, eu te convido a perder ganhando. Estou perdendo, mas estou ganhando. E eu te convido a estar mais perto de Jesus, porque é só ali que a conta bate, é só ali que a conta fecha, e só ali que os paradoxos vão se encontrar em Jesus, que é onde os paradoxos realmente se encontram. É em Jesus que se perde a vida para poder ganhar. Você sabe, quando a gente batiza alguém ali no tanque batismal, a água simboliza isso. A gente enterra a pessoa, quando a gente deita ela dentro da água, ela morre em Cristo Jesus, morre para esse mundo. E depois a gente ressuscita ela para uma nova criatura. Então, para mim nascer de novo, eu preciso morrer. Para mim ter uma nova vida ao lado de Jesus, eu preciso morrer. Ou seja, você precisa morrer para poder viver. Paradoxo, que se encontra em Jesus. Que Jesus te abençoe muito e que você esteja sempre disposto a estar mais perto dele, porque é só ali que a conta vai fechar. Caso contrário, a gente vai estar ganhando aqui, mas vai estar perdendo lá. Vamos louvar junto agora e dizer para Deus que a gente quer ficar muito pertinho de Jesus.
oramos. Nosso Deus, nosso Pai é poderoso. Muito obrigado por Senhor ter falado ao nosso coração essa noite, através da Tua palavra, através dos louvores. E a gente fica muito feliz de saber que em Jesus nós encontramos o equilíbrio de todos os paradoxos. É muito bom saber como o Senhor, através de Jesus, ensinou tudo na Bíblia, como nos ensina hoje também. E a gente quer viver uma vida, ó Pai, sabendo que se a gente estiver perdendo aqui, a gente está ganhando com o Senhor. E essa deve ser a nossa vida. A gente vai perder a vida aqui para ganhar a vida eterna, que é aquilo que nós mais queremos. Então nos ajude, ó Pai, a entender essa matemática do céu, que não vai ser tão exata assim em nossa vida, porque ela é bem diferente. E a gente espera em Ti, a gente confia em Ti, e a gente quer continuar todos juntos se preparando para a breve volta de Jesus. Então continue nos dando mais força e que nós tenhamos mais coragem de ficar sempre mais pertinho de Jesus. Porque é em Jesus que a conta vai fechar. É em Jesus que a matemática celestial realmente vai dar certo. A gente quer passar essa semana bem juntinho de Jesus, para que a gente tenha certeza que estamos fazendo a Tua vontade. Então cuida de nós, nos leve embora com paz e segurança. É o nosso pedido essa noite. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.